episódio de Edcasts Estudantes Talk. Eu sou a Indra Padoim e estão aqui comigo os estudantes que logo mais vão se apresentar, da turma do terceiro ano do curso técnico em administração do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Canoas. Nosso tema de hoje será Movimentos Sociais Contemporâneos, sob a orientação do professor de Sociologia Cláudio Leite. Agora vamos conhecer um pouco mais dos estudantes. Eu sou o Lucas Rodrigues. Meu nome é Eduarda, tenho 17 anos, sou estudante do terceiro ano do curso técnico em administração integrada ao ensino médio da Escola Instituto Federal, Campus Canoas. Olá, eu me chamo Aline Quintana, tenho 17 anos e estou cursando o terceiro ano do curso de administração integrado ao ensino médio. Para começar nossa conversa, temos primeiro que responder à pergunta de o que são movimentos sociais. Os movimentos sociais acontecem quando um grupo de pessoas, com base nos seus ideais, defendem e lutam por alguma determinada causa social. Através de manifestações, palestras, debates, matérias e outros, estes grupos querem levar informação verdadeira para a sociedade, querem fazer valer seus direitos, querem principalmente conscientizar as pessoas para reparar e consertar aqueles problemas e desigualdades estruturais da sociedade que já existem há anos, para então podermos ter uma premissa básica do direito, que é viver em paz e harmonia social. Alguns exemplos de movimentos sociais bem conhecidos são os movimentos trabalhista, o feminista, estudantil, racial e etc. Porém, temos muitos outros movimentos sociais em alta, que até surgiram nos últimos tempos. E é isso que vamos abordar no episódio de hoje. Duda, tu saberia nos falar algum movimento social dos dias de hoje? Bom, Aline, o movimento que foi escolhido é justamente o assunto que mais tem estado em alta não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E este tema nada mais é a vacinação contra o Covid-19. Começamos em 2021 com a luta pela vacina já, pública e para todos, e de forma urgente e prioritária. No caso, fortalecendo o SUS com os recursos necessários. E era por isso que era indispensável que todos caminhassem juntos solidariamente, sem exclusões, para a erradicação do Covid-19, do mapa do Brasil. E para que isso acontecesse, era preciso que vacinasse toda a população brasileira, em especial aquele contingente de 60 milhões de adultos abandonados à sua própria sorte, sem emprego, renda e futuro. Não se vence uma pandemia isoladamente, e assim a luta de todos é por saúde, e saúde para todos. Houve muitas discussões sobre a eficácia das vacinas e muitas delas se deram por falta de informação, principalmente vinda do nosso governo. E essas discussões causaram um grande impacto de dúvida na população sobre a vacina contra o Covid-19. E por um bom tempo, nada havia sido assegurado pelo governo Bolsonaro. E principalmente para a parcela da população mais excluída desse processo, não havia a mínima ideia de quando iria ocorrer a sua vacinação. E nós sabemos que é urgente lutar para que a vacinação seja universal, enquanto o direito dos povos da cidade, do campo, dos rios e das florestas. Mas, para que fosse direito de todas, muitas pessoas das mais afetadas tiveram que não só sair na rua, mas ir para a justiça também. E como exemplo disso, é os indígenas. Inclusive, na segunda semana de dezembro, o plano de vacinação contra o coronavírus do Ministério da Saúde prevê a imunização de cerca de 410 mil indígenas. Segundo o último censo, só que assim, né? O total dessa população no Brasil já era de 890 mil em 2010. E de 2010 para 2021, é claro que cresceu muito mais. O governo só pretendia vacinar aqueles que eram atendidos pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, no caso CESAI. Na conta, deixa de fora quase 500 mil pessoas que não residem em aldeias e vivem em condições precárias nas regiões urbanas. No entanto, já há estudos consolidados que indicam vulnerabilidade maior ao novo coronavírus entre indígenas nas cidades. Um inquérito sorológico da Universidade Federal de Pelotas aponta desde julho a maior probabilidade de contaminação. O grupo tem cerca de 6,4% mais chance de ser infectado que a população branca. Os motivos observados estão ligados à vulnerabilidade social e à falta de acesso aos direitos básicos, como moradia, água tratada, esgoto e serviços de saúde. Gente, quando nós do grupo comentamos
que os indígenas entraram na justiça para que conseguisse a vacina, é porque isso realmente aconteceu. E foi falado sobre isso numa entrevista ao jornal Folha, que fala sobre as 40 famílias do povo indígena Pacarau, do sertão de Pernambuco. Eles ocupam há 10 anos uma faixa de terra não homologada, e por esse motivo eles acabaram sendo excluídos do PNI, que é o Plano de Imunização do governo, né? E por situações como essa, é que muitos dos povos indígenas têm entrado em manifestações, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também em Pernambuco, como aconteceu essa entrevista, em São Paulo. Então, todos eles, durante esse tempo da pandemia, onde foi disponibilizadas as vacinas no início, eles lutaram para que eles pudessem ter o básico. E em contraponto, também pessoas que vão às ruas para lutar justamente pelo contrário, que no caso é a não vacinação. Isso se dá exatamente quando o nosso país passa pela marca de mais de 600 mil mortos pelo vírus da Covid-19. Mas quem falará mais sobre isso é o meu colega Lucas. Lucas, tá contigo. Então, o fato é que nessa crise de pandemia também ocorreu uma nova crise, a de desinformação. Muitas pessoas foram contra a vacina por não entender direito como ela funcionava, por falta de incentivo do governo até, que inclusive era contra a vacina no começo, e uma grande maioria era contra principalmente por causa de notícias falsas que circulavam por aí, né? Principalmente na internet. E o mais engraçado disso tudo é que algo semelhante já ocorreu antes, que pode ser enquadrado como um movimento social inclusive, mas de uma forma não tão boa, em 1904, no Brasil inclusive, né, aconteceu o que nós chamamos de Revolta da Vacina, que foi uma grande revolta feita pelo povo que não queria se vacinar. Naquela época, a desinformação e o medo ao redor da vacina eram tão grandes que faziam com que o povo preferisse a doença ao invés da, abre aspas, cura, né? E mesmo hoje, no século XXI, com toda a informação disponível na nossa mão, até poucos meses atrás, muitas pessoas tinham medo da vacina e algumas ainda têm. Bom, podemos ver várias notícias sobre os desvios da vacina, não apenas no Rio Grande do Sul, mas sim em outros estados. Por exemplo, a notícia mais recente foi publicada no dia 9/30, às meio-dia e 8. Ocorreu em Porto Alegre, em uma unidade de saúde do Guarujá. O motivo desse desvio foi para priorizar a imunização de conhecidos ou familiares fora do grupo de prioridade. A posição do governo contra essas fraudes da vacinação está em projeto, como autorizar a entrada de algum acompanhante para registrar o momento da vacinação, desde que não prejudique no processo. Além disso, de acordo com uma entrevista que tive com a agente comunitária de saúde Kellen Padoen, que é funcionária na Unidade Básica de Saúde na Olaria, em Canoas, relatou que algumas pessoas optam em não ter imunização do Covid-19 por preconceito com algumas vacinas, como a Coronavac, por ter uma porcentagem mais baixa na imunização, e preferem escolher a vacina Johnson & Johnson, prevenindo 85% das infecções graves e 100% das hospitalizações e mortes. Então, sobre se a vacina é segura ou não, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já aprovou várias vacinas contra o Covid-19, tendo feito antes vários testes e comprovando se elas eram seguras e eficazes. E cada país, antes de comprar, também fez uma seleção das melhores dentre essas para distribuir ao seu povo. Elas são completamente seguras e é o dever do Estado distribuir para todos, já que a saúde se enquadra nos direitos básicos de um ser humano. E falando sobre vacina, é bom apresentar a campanha de vacinação no nosso país. Então vamos aos números do dia de hoje. No Brasil, o número de pessoas que receberam pelo menos uma dose é de 149.167.255. Já o número de totalmente imunizados é de 98.258.535. E para não irmos muito longe, os números do nosso estado, do nosso Rio Grande do Sul, não estão tão ruins não. Muito pelo contrário, o RS é um dos estados que está à frente na fila da vacinação. Dos que receberam a primeira dose, temos o número de 8.361.082,
que nos dá um percentual de 72,92%. O número dos totalmente imunizados, que é quem já recebeu as 2 doses da vacina ou a dose única, é igual a 5.993.372, que é igual a um percentual de 52,27%. É muito bom saber que, mesmo com tudo, estamos avançando na vacinação e que o número de casos está caindo. Mas mesmo assim, é importante continuar com todos os cuidados que já conhecemos muito bem. Então, pessoal, esse foi mais um episódio de Edcast Estudantes Talk. Espero que tenham gostado. Não percam mais um episódio na semana que vem. Nos acompanhem nas redes sociais, usem máscaras e vacinem-se se possível. Até logo!